Se você está usando ou pensando em usar Monjaro para controlar seu diabetes ou perder peso, esta informação pode mudar completamente sua perspectiva sobre este medicamento. Nos últimos meses, tenho recebido diversos pacientes no meu consultório relatando efeitos que muitos desconhecem completamente. O que descobri pode te surpreender. Sou a doutora Susana Marks, endocrinologista há 15 anos, especializada em diabetes e metabolismo. Durante minha carreira, acompanhei de perto a evolução dos tratamentos para diabetes tipo 2 e obesidade, e posso dizer que raramente vi um medicamento gerar tantas dúvidas quanto o Monjaro. Antes de começarmos, se ainda não se inscreveu, recomendo apertar esse botão e ativar o sininho para nunca perder outra dica de saúde feita especialmente para você. Se gostar do vídeo, envie sugestões de vídeos e dúvidas nos comentários. Eu leio todos, assim consigo produzir mais vídeos e ajudar mais pessoas como você. Vou compartilhar com você o que realmente acontece quando usamos o Monjaro, baseado na minha experiência clínica e nos relatos dos meus pacientes. Você vai entender por que alguns médicos estão preocupados e outros continuam prescrevendo normalmente. O primeiro ponto que preciso esclarecer é sobre os efeitos gastrointestinais que praticamente todos os pacientes experimentam. Conheci a senhora Maria Helena Santos, de 72 anos, aposentada de Belo Horizonte. Ela chegou ao meu consultório há 6 meses com diabetes descompensado e 20 quilos acima do peso ideal. Como muitas pessoas da sua idade, Maria Helena sempre foi uma pessoa ativa, cuidava dos netos e mantinha uma rotina social intensa. Quando iniciei o tratamento com Monjaro, Maria Helena ficou animada com a perspectiva de finalmente controlar sua glicemia e perder peso. Nas primeiras semanas, os resultados foram impressionantes. Sua glicemia baixou significativamente e ela perdeu 4 quilos no primeiro mês. Porém, algo começou a incomodar Maria Helena profundamente. Doutora, não consigo mais almoçar com minhas amigas. Tenho tanto enjoo e náusea que não consigo nem olhar para a comida. Ela me disse durante uma consulta. O que Maria Helena não sabia é que o Monjaro atua diretamente no sistema digestivo, retardando o esvaziamento gástrico. Isso significa que o alimento fica mais tempo no estômago, causando sensação de saciedade prolongada, mas também náuseas, vômitos e desconforto abdominal. Para Maria Helena, isso representou um isolamento social significativo. Ela parou de participar dos almoços semanais com as amigas, algo que fazia há mais de 10 anos. A família começou a se preocupar porque ela comia cada vez menos e demonstrava sinais de desânimo. Precisamos ajustar a dosagem e incluir medicamentos para controlar as náuseas, mas Maria Helena levou 3 meses para se adaptar completamente ao tratamento. Se ainda está assistindo e achando essas informações úteis, comente um abaixo para mostrar que está comigo. Mas se isso te surpreendeu, espere até ouvir sobre os efeitos no pâncreas que muitos pacientes desconhecem completamente. Este é um dos pontos que mais me preocupa na minha prática clínica diária. O segundo aspecto fundamental é compreender como o Monjaro afeta o pâncreas e por que isso pode ser problemático para alguns pacientes. Lembro-me do Sr. Carlos Eduardo Ferreira, de 68 anos, engenheiro aposentado de Porto Alegre. Carlos sempre foi uma pessoa meticulosa, controlava rigorosamente sua alimentação e praticava caminhadas diárias. Quando Carlos iniciou o uso do Monjaro, seus exames mostraram melhora significativa no controle glicêmico. Ele estava eufórico porque finalmente havia encontrado um medicamento que o ajudava sem precisar aumentar a insulina. Durante os primeiros 4 meses, tudo transcorreu perfeitamente. No entanto, Carlos começou a relatar uma dor abdominal peculiar, diferente de tudo que havia sentido antes. Doutor, é uma dor que começa aqui no meio do peito e irradia para as costas. Às vezes fica tão intensa que preciso parar tudo o que estou fazendo. Ele descreveu durante uma consulta de emergência. Os exames revelaram sinais de pancreatite leve, uma inflamação no pâncreas que pode estar relacionada ao uso de medicamentos como o Monjaro.
Embora seja um efeito raro, ocorrendo em menos de 1% dos pacientes, quando acontece pode ser bastante sério. O pâncreas de Carlos estava respondendo de forma exagerada ao medicamento, produzindo enzimas digestivas em excesso. Precisamos suspender o Monjaro imediatamente e Carlos ficou hospitalizado por 3 dias para monitoramento. Felizmente, a pancreatite foi controlada rapidamente, mas Carlos teve que retomar o tratamento apenas com insulina. Ele me disse: Doutora, eu não sabia que um medicamento para diabetes poderia afetar meu pâncreas dessa forma. Ninguém me explicou esse risco. Esse caso me fez refletir sobre a importância de explicar todos os efeitos possíveis, mesmo os raros, para que os pacientes possam tomar decisões informadas sobre seu tratamento. O terceiro ponto que considero crucial é o impacto do Monjaro no sistema cardiovascular, especialmente em pacientes idosos ou com histórico de problemas cardíacos. Esta é uma área onde vejo muita confusão entre os pacientes e até mesmo entre alguns colegas médicos. Conheci a senhora Ana Beatriz Lima, de 75 anos, professora aposentada de Recife. Ana Beatriz sempre foi uma mulher forte e independente. Cuidava sozinha de sua casa e ainda dava aulas particulares para complementar a renda. Ela chegou ao meu consultório com diabetes descontrolado e histórico de hipertensão arterial. Quando iniciamos o tratamento com Monjaro, Ana Beatriz apresentou excelente resposta no controle glicêmico e perdeu 8 quilos nos primeiros 3 meses. Ela estava radiante com os resultados e sua autoestima havia melhorado significativamente. Porém, durante uma consulta de rotina, Ana Beatriz mencionou algo que me chamou a atenção. Doutora, às vezes sinto meu coração batendo mais devagar, como se ele estivesse preguiçoso. Fico preocupada porque minha mãe teve problemas no coração. Ela relatou com certa ansiedade. Ao examinar Ana Beatriz mais detalhadamente, identifiquei que sua frequência cardíaca havia diminuído consideravelmente desde o início do tratamento. O Monjaro pode influenciar o ritmo cardíaco em alguns pacientes, geralmente diminuindo a frequência. Para a maioria das pessoas, isso não representa problema, mas em pacientes idosos com histórico cardiovascular, pode ser motivo de preocupação. Ana Beatriz precisou fazer exames cardiológicos complementares e ajustamos sua medicação para a hipertensão. Descobrimos que Ana Beatriz tinha uma sensibilidade maior aos efeitos cardiovasculares do medicamento. Não foi necessário suspender o Monjaro, mas precisamos monitorar mais de perto sua função cardíaca. Ana Beatriz me disse: Eu não imaginava que um remédio para diabetes pudesse mexer tanto com meu coração. É importante saber dessas coisas. Hoje, Ana Beatriz continua usando o Monjaro com excelente controle do diabetes, mas faz acompanhamento cardiológico regular. Seu caso me ensinou que o tratamento individualizado é fundamental, especialmente em pacientes com múltiplas condições médicas. A quarta questão que frequentemente discuto com meus pacientes é sobre a perda de peso rápida e seus efeitos colaterais inesperados. Muitas pessoas celebram a perda de peso com o Monjaro, mas poucos compreendem que perder peso muito rapidamente pode trazer consequências importantes. Atendi recentemente o Sr. Roberto Silva Oliveira, de 63 anos, contador de São Paulo. Roberto estava acima do peso há mais de 20 anos e havia tentado diversas dietas sem sucesso duradouro. Quando começou o tratamento com Monjaro, Roberto perdeu 15 quilos em 4 meses, algo que ele nunca havia conseguido antes. Inicialmente, Roberto estava eufórico. Suas roupas ficaram largas, sua autoestima melhorou e as pessoas começaram a elogiar sua aparência. Porém, Roberto começou a notar algumas mudanças que o preocuparam. Doutora, estou perdendo peso muito rápido e às vezes me sinto fraco, sem energia para trabalhar. Ele relatou durante uma consulta. Ao examinar Roberto mais cuidadosamente, descobri que ele estava perdendo não apenas gordura, mas também massa muscular. A perda de peso rápida havia reduzido sua força muscular e sua capacidade de concentração no trabalho. Além disso, Roberto desenvolveu cálculos na vesícula biliar, uma complicação que pode ocorrer quando perdemos peso muito rapidamente.
Eu pensei que perder peso rápido fosse sempre bom, mas agora entendo que meu corpo precisa de tempo para se adaptar. Roberto me disse quando explicamos a necessidade de ajustar o ritmo da perda de peso. Precisamos incluir suplementação proteica e exercícios de fortalecimento muscular no tratamento de Roberto. Este caso me fez perceber que o sucesso do tratamento não deve ser medido apenas pela perda de peso, mas pela manutenção da saúde geral do paciente. Roberto continuou usando o Monjaro, mas com dosagem ajustada e acompanhamento nutricional rigoroso. O quinto aspecto que considero fundamental é o efeito do Monjaro na absorção de nutrientes e vitaminas. Algo que raramente é discutido, mas pode ter impacto significativo na saúde a longo prazo. Lembro-me da senhora Teresa Aparecida Costa, de 69 anos, dona de casa de Curitiba. Teresa sempre foi muito cuidadosa com sua alimentação e tomava vitaminas regularmente para manter sua saúde em dia. Quando iniciou o tratamento com Monjaro, Teresa ficou satisfeita porque conseguiu controlar melhor seu diabetes e perdeu o peso que desejava. Após 6 meses de tratamento, Teresa começou a se sentir mais cansada que o habitual e notou que seus cabelos estavam ficando mais fracos. Doutora, não entendo por que estou me sentindo tão desanimada se meu diabetes está controlado e perdi peso. Ela me perguntou durante uma consulta de rotina. Os exames de Teresa revelaram deficiências nutricionais importantes, especialmente de vitamina B12, ferro e vitamina D. O que havia acontecido é que o Monjaro, ao retardar o esvaziamento gástrico e reduzir a absorção de alimentos, também estava interferindo na absorção de nutrientes essenciais. Teresa precisou iniciar suplementação vitamínica específica e ajustar sua alimentação para garantir melhor absorção de nutrientes. Eu não sabia que um medicamento para diabetes poderia afetar a absorção das vitaminas. Isso explica por que estava me sentindo tão fraca, Teresa comentou quando entendeu a situação. Hoje, Teresa continua usando o Monjaro com excelente controle do diabetes, mas faz suplementação regular e acompanhamento nutricional. Seu caso me ensinou que o tratamento deve sempre considerar o estado nutricional geral do paciente. A sexta preocupação que tenho observado é relacionada aos efeitos psicológicos e comportamentais do Monjaro, especialmente em pacientes que desenvolvem uma relação complexa com a alimentação. Atendi a senhora Marcia Regina Santos, de 65 anos, funcionária pública aposentada de Salvador. Márcia sempre teve uma relação prazerosa com a comida e costumava cozinhar para a família nos finais de semana. Quando iniciou o Monjaro, Márcia ficou surpresa com a rapidez que perdeu o apetite. Nos primeiros meses, Márcia celebrava porque finalmente conseguia controlar sua vontade de comer. Porém, com o tempo, ela começou a desenvolver uma aversão completa à comida. Doutora, não sinto mais prazer em comer nada. Às vezes passo o dia inteiro sem sentir fome, e isso me assusta, Márcia relatou com preocupação. A família de Márcia também ficou preocupada porque ela havia parado completamente de cozinhar, uma atividade que sempre lhe trouxe alegria. Márcia começou a evitar eventos sociais que envolvessem comida e desenvolveu ansiedade relacionada às refeições. Eu queria controlar minha alimentação, mas agora sinto que a comida não faz mais parte da minha vida de forma saudável, Márcia me disse durante uma consulta. Precisamos incluir acompanhamento psicológico no tratamento de Márcia para ajudá-la a desenvolver uma relação mais equilibrada com a alimentação. Este caso me mostrou que o sucesso do tratamento deve incluir o bem-estar emocional do paciente. Márcia continuou usando o Monjaro, mas com dosagem ajustada e apoio psicológico para manter uma relação saudável com a comida. O sétimo ponto que frequentemente discuto é sobre a dependência do medicamento e o que acontece quando o paciente precisa suspender o Monjaro por qualquer motivo médico ou financeiro. Conheci o Sr. José Carlos Pereira, de 70 anos, mecânico aposentado de Brasília. José Carlos havia conseguido excelente controle do diabetes e perdido 12 quilos com o Monjaro.
Ele estava extremamente satisfeito com os resultados, e sua qualidade de vida havia melhorado significativamente. Porém, devido a mudanças na cobertura do seu plano de saúde, José Carlos precisou suspender o Monjaro temporariamente. Doutora, estou muito preocupado porque não sei como vou manter meu peso e meu diabetes controlados sem o medicamento. Ele me disse com angústia evidente. Nos primeiros 2 meses após a suspensão, José Carlos recuperou 5 quilos e sua glicemia começou a descompensar novamente. Ele desenvolvia ansiedade relacionada à alimentação e medo de voltar ao estado anterior ao tratamento. Sinto como se meu corpo não soubesse mais como funcionar sem o remédio, José Carlos relatou. Precisamos trabalhar intensivamente com José Carlos para desenvolver estratégias de controle alimentar e glicêmico sem a dependência exclusiva do medicamento. Incluímos acompanhamento nutricional intensivo e ajustamos outras medicações para diabetes. José Carlos conseguiu retomar o uso do Monjaro após 4 meses, mas sua experiência me ensinou a importância de preparar os pacientes para possíveis interrupções no tratamento. Hoje, José Carlos mantém hábitos alimentares saudáveis, independentemente da medicação. O 8º aspecto que considero crucial é sobre as interações do Monjaro com outros medicamentos que os pacientes idosos frequentemente utilizam. Lembro-me da senhora Isabel Fernanda Rocha, de 74 anos, professora aposentada de Florianópolis. Isabel tinha diabetes, hipertensão, colesterol alto e tomava medicamentos para ansiedade. Quando iniciamos o Monjaro, Isabel estava otimista porque finalmente havia encontrado um tratamento eficaz para seu diabetes. Nas primeiras semanas, Isabel apresentou excelente resposta ao Monjaro, mas começou a relatar sonolência excessiva e confusão mental. Doutora, às vezes me sinto como se estivesse em uma névoa. Não consigo me concentrar como antes. Isabel descreveu sua situação. Descobrimos que o Monjaro estava interagindo com o medicamento para ansiedade que Isabel utilizava há anos. A combinação estava potencializando os efeitos sedativos e causando confusão mental. Precisamos ajustar cuidadosamente todos os medicamentos de Isabel para encontrar o equilíbrio adequado. Eu não imaginava que um medicamento para diabetes pudesse interferir com meu remédio para ansiedade. É importante que os médicos saibam de todos os remédios que tomamos. Isabel comentou após resolvermos a situação. Hoje, Isabel usa o Monjaro com excelente controle do diabetes, mas com monitoramento rigoroso de todas suas medicações. Seu caso me lembrou da importância de avaliar sempre todas as medicações do paciente antes de iniciar um novo tratamento. Chegamos agora à reflexão final sobre o Monjaro e sua real influência na saúde dos nossos pacientes. Após compartilhar esses casos reais da minha prática clínica, quero que você entenda que o Monjaro não é vilão nem herói. É uma ferramenta médica poderosa que requer uso responsável. Os casos que relatei mostram que o Monjaro pode trazer benefícios significativos no controle do diabetes e perda de peso, mas também pode causar efeitos colaterais importantes que precisam ser monitorados de perto. A chave para o sucesso está no acompanhamento médico regular e na comunicação aberta entre paciente e médico. Se você está usando ou considerando o Monjaro, minha recomendação é manter diálogo constante com seu médico sobre qualquer sintoma ou mudança que notar. Não ignore sinais que seu corpo está enviando, por menores que pareçam. Lembre-se que cada pessoa responde de forma diferente aos medicamentos. Para aqueles que ainda não iniciaram o tratamento, entenda que o Monjaro pode ser uma excelente opção, mas precisa ser prescrito e acompanhado por profissionais experientes que compreendam todas suas nuances. Não é um medicamento para ser usado de forma casual ou sem supervisão médica adequada. O que mais me preocupa atualmente é ver pessoas usando o Monjaro sem acompanhamento adequado ou obtendo o medicamento por vias não oficiais. Os riscos que apresentei hoje são reais e podem ter consequências sérias quando não há monitoramento profissional. Quero deixar claro que minha intenção não é desencorajar o uso do Monjaro.
mas sim educar sobre a importância do uso consciente e acompanhado. Todos os pacientes que mencionei hoje continuam seus tratamentos com adaptações apropriadas e estão tendo excelentes resultados. Se você chegou até aqui, demonstra real interesse em cuidar da sua saúde de forma responsável. Comente abaixo se tem dúvidas sobre o Mounjaro ou se já passou por alguma experiência similar aos casos que relatei. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Lembre-se sempre que sua saúde é única e merece atenção individualizada. Nenhum medicamento, por mais moderno que seja, substitui o acompanhamento médico regular e o cuidado integral com sua saúde. O Mounjaro é uma ferramenta valiosa quando usado corretamente, mas é apenas parte de um tratamento abrangente que deve incluir alimentação adequada, atividade física e acompanhamento médico regular. Mantenha sempre diálogo aberto com seu médico e nunca hesite em fazer perguntas sobre seu tratamento. Você tem o direito de entender completamente o que está acontecendo com seu corpo e quais são os riscos e benefícios de qualquer medicamento que esteja usando.